Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. É um texto bastante conhecido, eu vou fazer a leitura na Nova Bíblia Viva, e os irmãos podem acompanhar, não haverá dificuldade de compreensão. Diz assim: ouçam, foi isto que vocês disseram, é inútil adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis, e ficar triste, e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, no que nos diz respeito, a lei é essa: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem de mal. Então os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, no dia que eu preparei. Não deixarei que sofram, como o pai não castiga o seu filho obediente. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que o servem e os que não o servem. Na semana passada nós começamos a estudar o livro de Provérbios, que é o ponto principal do que nós vamos abordar nesta noite com os irmãos. E nós aprendemos na semana passada, no sentido mais introdutório, mais inicial daquilo que estudamos, sobre o que o livro de Provérbios nos oferece. Qual é o objetivo do escritor de Provérbios, Salomão? Qual era o objetivo que ele tinha quando escreveu aquele texto? E ele nos diz que escreveu para que os sábios aumentassem a sua sabedoria, mas para que os insensatos encontrassem o entendimento. E a partir do capítulo 2 a seguir, nós vamos encontrar alguns perfis de pessoas que são tratados no livro de Provérbios. O perfil do ímpio e do justo, o perfil do insensato e do sábio, o perfil da mulher adúltera, o perfil do filho obediente. Então nós vamos nesses próximos dias, nessas próximas semanas, trabalhar exatamente com isto, meditando naquilo que ele nos ensina sobre estas pessoas, sobre o perfil destas pessoas. O que é o perfil? O perfil, em geral, é uma palavra que nós usamos para uma foto. E a foto de perfil, em geral, ela é feita para dar uma ideia geral daquilo que nós estamos fotografando. Então, se eu quero fotografar um templo, eu vou fotografar de uma maneira que as pessoas que veem aquela foto conseguem imaginar como é aquele templo, conseguem fazer uma imagem na sua mente de como é aquele templo. Se eu fotografo uma pessoa, a foto de perfil vai mostrar, ou vai fazer com que as pessoas que vejam aquela foto tenham uma ideia de quem é aquela pessoa. E nessa questão, às vezes, das fotos, me permita fazer um comentário assim, um pouco crítico. Às vezes alguém tira uma foto de perfil que não mostra quem ele realmente é, mas a intenção
de perfilar alguma coisa, é exatamente para que as pessoas percebam o que está sendo mostrado. Então, quando nós falamos aqui sobre o perfil do ímpio e do justo, o nosso objetivo é que nós consigamos identificar, observando as atitudes, observando as ações das pessoas, se elas são ímpias ou se elas são justas. A palavra ímpio tem a ver com impiedade. Uma outra palavra que também pode ser usada para descrever o ímpio é perversidade. Então, quem é o ímpio? O ímpio é um sujeito perverso, né? É um sujeito que ama o mal e rejeita o bem. O ímpio é um indivíduo, é um sujeito que está em completa hostilidade contra Deus. É alguém que resiste a Deus, resiste à sua palavra. O ímpio é também aquele que tem prazer em praticar o mal e não mostra arrependimento. É aquele indivíduo que se orgulha da sua maldade. Em nenhum momento ele diz assim: eu acho que eu passei da conta. É muito pelo contrário, né? Ele pratica o mal e ainda diz: eu podia ter feito pior. Essa é uma maneira de nós identificarmos uma pessoa ímpia. E o justo? E aqui, nesse ponto de quem é o justo, é que nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes a respeito disso na palavra de Deus. É importante a gente dizer que Deus não fez ninguém ímpio. Deus não fez o homem ímpio. Deus não fez o homem nem mal e nem para praticar a maldade. Ao contrário disso, a Bíblia diz que Deus fez o homem bom. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis, né, no final do capítulo 1, dizendo que tudo que Deus havia feito, Ele considerou muito bom. Mas até aquele momento, não havia o registro da criação do homem. No capítulo 2 nós encontramos, né, Deus criando o homem com as suas próprias mãos, e não há no capítulo 2 a expressão dizendo que tudo que Deus havia feito, Ele considerou muito bom. Mas lá em Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 29, diz que Deus fez o homem bom, mas o homem criou para si muitas invenções. Algumas traduções dizem assim: Deus fez o homem bom, mas ele criou para si muitas astúcias. Então, Deus, quando criou o homem, ele o fez íntegro, ele o fez justo, ele o fez sem pecado. Mas no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos encontrar o homem caindo em pecado, o homem desobedecendo a Deus. Como não havia uma outra palavra mais forte para descrever o pecado do homem, os teólogos usaram e usam, né? Nós usamos até hoje a palavra queda. O homem caiu. Imagine vocês uma taça de cristal, linda, perfeita, bem feita, né? Bem desenhada, colocada aqui em cima desse púlpito. Eu estou aqui, né, movimentando com as mãos, como é o meu hábito, né? Às vezes a gente até coloca a mão no bolso para evitar movimentar muito. E aí, num desses movimentos meio atrapalhados, eu derrubo essa taça no chão. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair e vai quebrar. É exatamente essa a intenção quando nós falamos que o homem teve uma queda. Por quê? Porque o homem quebrou o seu relacionamento com Deus.
E a partir daí, a partir de Adão, né, essa queda, esse pecado, colocou o homem em um estado de completa contrariedade à vontade de Deus. Colocou o homem num sentimento de completa rejeição a Deus. E o homem foi se degradando, o homem foi se depravando. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse foi o resultado da queda do homem. E a partir disto aí, o homem se tornou perverso. E às vezes nós imaginamos que o nível de perversidade do mundo é alto hoje. Mas na verdade a perversidade sempre esteve presente no coração do homem. Por exemplo, qual é o primeiro ato de perversidade que nós encontramos registrado no livro de Gênesis? Quer dizer, Caim matou Abel, seu irmão. E aí a gente pergunta, mas quem ensinou isso a Caim? Será que foram seus pais? Quem ele viu fazendo isso para que ele pudesse reproduzir esse ato de maldade? Ninguém. Mas é porque a maldade se aninhou no coração do homem. E o homem entrou em um estado de hostilidade a Deus. O homem se perverteu. Salmo 52, do versículo 1 ao versículo 4, eu vou pedir, a irmã Norma que está com o microfone, né? Irmã Norma, leia para nós, Salmo 52, e o versículo 1 ao 4, e depois o 53, versículo 1. 52, de 1 a 4. Porque, ó prepotente, te vanglorias na maldade, para o traje de Deus todo dia? Engendras crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjadora de intrigas. Ao bem preferes o mal, a palavra da justiça, a mentira. Todas as palavras perniciosas te agradam, ó língua pérfida. Imagina o tolo em seu íntimo: Deus não existe. Corrompe-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, o que observamos nesses dois textos? A partir do momento em que o homem se coloca numa posição de hostilidade contra Deus, ou numa posição de enfrentamento contra Deus, ou se coloca na condição de rejeitar a existência de Deus, ele se sente à vontade para quebrar qualquer limite. Esse é o nível espiritual e de comportamento que vive o homem sem Deus. Qualquer um de nós que conviva constantemente com uma pessoa com esse perfil de comportamento, com o passar do tempo, nós vamos tendo dificuldade de conviver com essa pessoa e chega um ponto que a gente corta os laços. E talvez a gente pensa que Deus também vai agir dessa maneira. Mas a Bíblia diz que Deus, mesmo estando o homem nessa condição que vocês acabaram de ouvir, ele continua amando o homem a ponto de enviar o seu filho para que este homem seja resgatado da sua perversidade e possa se tornar justo. Isso quer dizer que nós, que recebemos a Cristo como Salvador, nos tornamos justos. Não é assim que nós pensamos? Olha, eu aceitei a Jesus e a partir de agora eu sou justo. Mas vamos ler lá em Romanos,
capítulo 5, versículo 1 e 2. E eu vou pedir a Leia que leia esse versículo e vou pedir a irmã Norma que leia Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Tito 3, 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Para um minutinho, irmã Norma. Lê de novo essa última frase, começada pelo não aí. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Só até aí. Observem o que esse texto está dizendo. Para que ninguém coloque na cabeça que ele se tornou justo. Não. O texto diz aqui que nós fomos declarados justos, mas não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. O que isso quer dizer então? Que nós continuamos, pela nossa própria natureza, incapazes de praticar a justiça. Nós fomos justificados pela fé que temos em Cristo e recebemos isto por causa da graça de Deus. Mas ninguém precisa começar a pensar assim: não, eu agora sou crente, eu me tornei perfeito. Não, irmãos. Nós continuamos dependendo todos os dias da graça de Deus. É por causa dessa graça é que nós temos, o privilégio de, vez por outra, acertar. Vez por outra, a gente acerta o alvo. Vez por outra, a gente pratica algum ato de justiça, mas que não vem de nós. Vem da presença de Deus e do seu Espírito em nossa vida. O apóstolo Tiago, capítulo 1, salvo engano, versículo 17, ele diz assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Então, o bem que você faz, meu irmão, não é porque você é bom, é porque Cristo está na sua vida. Se Cristo sair da nossa vida, irmãos, nós voltaremos a praticar as coisas mais horrendas possíveis. Por quê? Porque nós, pela nossa própria natureza, jamais teremos condição de praticar atos de justiça. Mas são esses atos que são praticados pela presença de Deus em nossa vida que nos permite fazer uma comparação e analisar se alguém é ímpio ou se alguém é justo. E o livro de Provérbios mostra alguns comportamentos, algumas atitudes de ímpios e justos que nos permite ter uma boa ideia das atitudes das pessoas, se elas são atitudes ímpias ou justas. O livro de Provérbios nos ensina que o ímpio sempre escolhe o caminho das trevas. O ímpio sempre escolhe o caminho tortuoso. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 14 a seguir: não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos, desvie-se deles, nem se aproxime deles, porque eles não conseguem dormir
enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não levarem alguém a fazer o mal. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. O versículo 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em quem ou em que tropeçam. Então, a primeira característica que nós observamos no ímpio é que o ímpio procura sempre o caminho da escuridão. E Jesus disse por que eles fazem isso. Lá no capítulo 3, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, eu vou pedir às irmãs que estão aí com o microfone para encontrar o versículo no capítulo 3. Jesus diz assim: os homens maus praticam a maldade porque eles querem esconder as suas obras. Eles não querem que as suas obras sejam expostas. João, capítulo 3, deve ser ali pelo versículo 17. Quando vocês encontrarem, pode ler para nós. Então, a primeira característica do ímpio é que ele faz as suas obras, ele tem prazer no mal, ele tem prazer na violência, ele tem prazer em induzir os outros a fazer o mal, mas ele quer fazer tudo isso de maneira oculta. Versículo 20, lê para nós. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Então, o ímpio, ele quer continuar parecendo ser bom. Ele quer continuar com aquela máscara de bondade. Então, ele faz tudo isso, mas ele faz nas trevas. Mas Jesus disse que o justo vem para a luz, porque ele quer que as suas obras sejam conhecidas. Nesse mesmo contexto do capítulo 4 de Provérbios, o versículo 18 diz assim: mas o caminho dos justos é como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, há aqui uma característica fundamental. O justo não precisa esconder a sua vida. O justo não precisa criar uma máscara de justiça. Não significa que ele seja perfeito, mas ele não fica criando um personagem para parecer bonzinho. Irmãos, tem tanta gente má que se a gente olhar para eles, a gente imagina que ele é a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque tem aquela máscara de bondade. Mas a Bíblia diz que o justo, ele não tem máscara de bondade, ele vive na luz. Ele tem um comportamento contínuo de quem vive na luz. Provérbios 21, versículo 8, diz assim: o caminho do justo é tortuoso. E lá no texto original, a palavra usada para tortuoso é a mesma palavra usada para criminoso. O capítulo 17, versículo 11 de Provérbios, e depois capítulo 20, versículo 7. Provérbios 17, 11, e depois Provérbios 20, versículo 7. Quem encontrar o pode... perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Muito bem. O rebelde, a tradução mais comum diz que o rebelde não busca nada que não seja o mal. O rebelde, o perverso, o ímpio, como eu disse mais no início da nossa meditação, ele tem prazer em praticar o mal. Ele tem prazer em ser conhecido como o perigoso, o valentão. Ele tem soberba do mal. E é até lamentável que às vezes alguns, que conheceram a Cristo tenham o descuido de ficar contando a sua vida pregressa,
antes de conhecer a Cristo, as maldades que praticou, os crimes que praticou, como se isso fosse uma coisa boa. E às vezes ele até faz disso uma maneira de se promover. É claro, irmãos, que não há nenhum problema em alguém testemunhar da mudança que Deus fez na sua vida. Mas quando a pessoa começa a contar com muitos detalhes, e começa, olha, eu era terrível, eu fazia isso, olha, eu tinha um poder, e começa a se vangloriar disso. Por quê? Porque o rebelde tem prazer no mal. Ele não busca nada que não seja o mal, mas ele tem um resultado garantido. Mas um mensageiro cruel se enviará contra ele. Na tradução que a Leia leu aí, diz que esse mensageiro é o quê? 17:11. Sim. O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como mensageiro cruel. Quem é o mensageiro cruel? A morte. Irmãos, eu fui criado eu nasci, num local muito violento, ali na periferia de São Paulo. E eu costumo dizer, às vezes comentando sobre isso com alguém, que daqueles meninos com os quais eu estudei na minha infância, eles estão normalmente em 3 lugares. Alguns estão nas igrejas servindo a Deus, alguns estão nas prisões e alguns estão no cemitério. E os mais valentes estão no cemitério, por causa do prazer de praticar o mal, de praticar a maldade. E a morte é esse mensageiro cruel que é enviado para aquele que pratica a perversidade. No capítulo 21, versículo 10, Salomão diz assim: o perverso deseja o mal. O que é desejar alguma coisa? É sonhar com aquilo, é projetar aquilo. Agora, olha o que diz Provérbios 20, versículo 7. Lê para nós, irmã Norma. Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Muito bem, o justo anda na sua integridade. A palavra integridade no texto original quer dizer perfeição. A busca de um aperfeiçoamento contínuo da sua vida. E a Bíblia diz que isto não lhe produz morte, pelo contrário, produz a ele um legado, produz a ele uma história. Aqui diz que ele anda na sua integridade e os seus filhos são abençoados depois dele. O Salmo 112 diz que a geração dos justos é abençoada, que ao justo nasce a luz nas trevas. Então, essa é uma segunda característica. O ímpio, ele tem prazer no mal. Ele vive num caminho tortuoso, num caminho de escuridão, enquanto o justo anda na luz e busca viver uma vida de contínuo aperfeiçoamento, uma vida de integridade. Agora, outra característica são os projetos de vida completamente diferentes. Isso é muito fácil de se perceber, principalmente quando a gente está lidando com jovens. Quando nós encontramos jovens que tiveram um encontro com Cristo, que começaram a servir a Deus e tiveram uma experiência real com Deus, tudo que eles projetam na sua vida é a partir dessa experiência com Deus. O que é que você deseja para a sua vida? Olha, eu desejo me tornar um bom profissional, eu desejo me casar, eu desejo construir alguma coisa, eu quero prosperar financeiramente, eu quero construir uma família. Por quê? Porque há um projeto de vida. Ao passo que o ímpio,
que estrutura a sua vida sempre na maldade, ele acaba se tornando, para os mais jovens, também um exemplo de maldade. Do mesmo jeito que a gente encontra na igreja meninos que olham para quem canta aqui na frente e diz assim: quando eu crescer, eu quero ser um cantor. Ou olha para quem prega e diz assim: quando eu crescer, eu quero ser um pregador. Infelizmente, eu não estou dizendo que isso é uma condenação para quem vive num ambiente violento, mas a maioria das pessoas que são criadas numa família presa à violência, em que os pais são um exemplo ruim, eles crescem dizendo: quando eu crescer, eu vou ser um homem mau, eu vou ser um homem violento, eu vou ser um traficante, eu vou ser um bandido. Por quê? Porque ele está sendo criado nesse ambiente. E a verdade é que se o evangelho não chegar a esta pessoa, existe uma possibilidade imensa de que realmente esta situação aconteça. Por quê? Porque os projetos de vida do ímpio e do justo são completamente diferentes. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 15, nós até lemos esse texto na semana passada. O texto diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para praticar o mal e se apressam para derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam no seu próprio sangue e na sua própria vida estreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Versículo 27 do capítulo 16 diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. 16:29 diz assim: o homem violento alicia o seu companheiro e guia-o para um caminho mau. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Então, o que vemos aqui? O ímpio, todo o seu projeto de vida está preso à maldade. Este é o caminho do homem sem Deus. Esse é o caminho daquele que não busca a Deus, daquele que se coloca em hostilidade contra Deus. Mas no capítulo 12, versículo 5, Salomão diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso é engano. Capítulo 21, versículo 15 diz assim: praticar a justiça é a alegria do justo, mas a destruição para quem pratica a iniquidade. Então, qual é o projeto de vida do ímpio? Praticar o mal, praticar a injustiça, se rebelar contra Deus, rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra. Qual é o projeto de vida do justo? Praticar o bem, ser fiel a Deus, obedecer a Deus. E eu quero encerrar aqui dizendo também que o ímpio, ele tem desprezo pela justiça, e não a justiça no sentido de instituição do país em que ele vive, mas a justiça como prática do bem. O ímpio despreza a justiça. O ímpio se corrompe porque ele não sente nenhum tipo de culpa, ele acha que está agindo correto. Alguém lê para mim 17:23 de Provérbios e outro 19:28, a Leia e a Norma, leia para nós. É Provérbios 17:23
E Provérbios 19, 28. O ímpio tem prazer em aceitar às escondidas qualquer suborno, a fim de desviar o rumo da justiça. Muito bem. 19, 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Muito bem. Em uma outra tradução, testemunha de Belial é chamada de a testemunha mentirosa, ou a falsa testemunha. O ímpio, ele tem a corrupção como algo completamente aceitável. Ele considera normal. Eu e a Léa estávamos conversando hoje sobre alguma coisa ligada à criminalidade, e ela disse, mas por que as pessoas têm esse comportamento? Por que as pessoas se tratam como criminosos sem nenhum tipo de constrangimento? E eu disse a ela que tem muita gente que vive na prática da criminalidade e considera que o que ele faz está correto. Ele considera que a sua prática é normal, que o seu crime deve ser, inclusive, reconhecido pela sociedade. Ou seja, a corrupção, a maldade, ela está tão arraigada no coração do ímpio que ele a considera normal e considera que as outras pessoas devem aceitar a maldade dele como sendo uma coisa boa. E nós sabemos que o resultado será ruim, mas o ímpio menospreza o conceito de certo, o conceito de honesto. Sabe como o ímpio olha para as pessoas honestas? Para as pessoas que trabalham, para as pessoas que levantam cedo, que precisam administrar bem a sua vida, com muita dificuldade, porque isso não é fácil. Ele olha e diz, é um idiota. Ele se considera muito inteligente. E ele tem completo desprezo pela justiça, no sentido de aquilo que está certo. Ele tem desprezo por isso. Mas o justo, ele tem apreço pela justiça. Ele não quer somente o bem para si, mas ele trabalha para que o bem que ele faz alcance a sociedade que ele vive. Provérbios capítulo 31, o versículo 8, quando a mãe de Salomão, ali ele se trata como com outro nome, com codinome, mas é na verdade o mesmo escritor. Diz assim, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga justamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Qual deve ser o comportamento do justo? Deve ser de alguém que tem apreço por aquilo que é correto, por aquilo que é honesto, por aquilo que beneficia as pessoas, por aquilo que abençoa a vida das pessoas. Irmãos, existem pessoas que eles jamais podem ocupar uma posição de liderança em qualquer coisa. Por que nós vemos na política quase todos os dias? E não é só hoje que isso acontece no Brasil. Hoje está mais escancarado, mas acontece desde que eu me entendo por gente. Pessoas com pouquíssimos ou com nenhum escrúpulo ocupam posições de mando. E quando eles chegam lá, eles praticam a injustiça e eles não têm nenhuma preocupação com aqueles que têm dependência deles. Desde quando eu me entendo por gente? Todo político se elege dizendo que vai se eleger para ajudar o pobre. E o pobre continua desamparado. E eu estou falando, irmãos, não é recente, não, eu estou falando de 88, 89. As pessoas dizem, agora se eu ganhar eu vou ajudar o pobre. Meu Deus, já passou 30 anos e o pobre continua pobre do mesmo jeito.
até mais pobre. Boa, irmã. Boa palavra, irmã Norma. E eles chegam lá e eles não estão preocupados em praticar a justiça. É cada um preocupado com o seu pedaço do bolo. É contra isso que a mãe do rei está falando com ele: olha, quando você chegar lá no trono, fala aquilo que o mudo não pode falar. Abre a tua boca a favor do mudo. Tem a tradução aí para mim? Tem a outra versão? 31:8. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Muito bem. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Muito bem. Então o que é que nós observamos aqui? Tem até muita gente que lê esse versículo 8 de uma maneira equivocada e diz assim: abre a tua boca em favor do mundo. Não é do mundo, é do mudo. Abre a tua boca em favor daquele que não pode falar. Sê a boca dele. Esse deve ser o comportamento do justo. Tem um outro versículo aqui que eu acho que pouca gente fala nele. Capítulo 12, versículo 10, diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Espera aí, será que Deus se preocupa com os animais? Algumas outras traduções dizem: o justo cuida bem dos seus rebanhos. Irmãos, o praticar a maldade é tão arraigado no coração do homem que ele pratica o mal até contra os animais. Por quê? Porque está no seu coração pervertido a prática da crueldade. E para encerrar, o justo deixa um bom exemplo de vida, ao passo que o ímpio, ele leva os outros a errar. Capítulo 12, versículo 26. Lê para nós, Leia. Provérbios 12, 26. O homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. A tradução Revista e Corrigida diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos justos, aliás, o caminho do perverso o faz errar. Tem um outro versículo que diz: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Uma certa vez alguém perguntou para uma pessoa: quem é o seu amigo? Quem você considera seu amigo? Você é uma pessoa popular, conhece muita gente, mas quem são aquelas pessoas que você considera o seu amigo? Ele deu uma resposta, né? Eu não me lembro o nome da pessoa que estava sendo entrevistada, mas eu me lembro da resposta que ele deu. Ele disse assim: eu considero meu amigo aquele a quem eu posso entregar a minha senha do banco. Alguém que é tão honesto que ele pode ter acesso a qualquer coisa da minha vida financeira, a minha família, a minha casa. Por quê? Porque eu tenho confiança nele. O homem justo é alguém que se faz digno de confiança. Nós vivemos uma situação, irmãos, que cada dia está mais difícil confiar nas pessoas. Vocês percebem isso? Cada dia está mais difícil confiar nas pessoas. Mas o homem justo, ele se faz digno de confiança. Ele é alguém que nos inspira confiança. É alguém com quem a gente pode compartilhar a nossa vida. Seja bem sincero, e esta resposta, né? Aliás, essa pergunta ela é retórica, né? Você não vai responder para ninguém, só para você mesmo. Com quantas pessoas você tem confiança de compartilhar alguma fraqueza sua? Porque as nossas fortalezas a gente compartilha com todo mundo.
as nossas conquistas, mas as nossas fraquezas. Com quantas pessoas você tem confiança para compartilhar? O justo, ele age de uma maneira que você pode confiar nele e saber que ele não será desleal, mesmo no tempo da angústia. Queridos, eu vou voltar naquele ponto que eu disse, que ninguém consegue praticar a justiça senão pela presença do Espírito Santo em sua vida. Que nós não produzimos obras de justiça. Aliás, Isaías capítulo 64, quando o povo de Israel for clamar lá, no início do milênio, ele vai confessar o seu pecado e vai dizer: as nossas justiças são como trapo de imundície. E aí, tem muita gente que fica procurando enfeitar, o pé do pavão e dizer: não, as nossas justiças são aquelas coisas mais ou menos que a gente faz. Olha, Ezequiel capítulo 36. Eu vou pedir a Leia que leia para nós, nessa tradução mais específica aí. Ezequiel capítulo 36, versículo 17. Olha como Deus considerava os pecados do povo, e por causa disso os mandou para o cativeiro. Então, essa interpretação que os pecados do povo, ou que a justiça própria do povo era alguma coisa boa, cai por terra em Ezequiel 36, 17 e 18. Ó homem mortal, filho do homem, quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Continua, 18. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com a sua idolatria e seus ídolos. A minha tradução diz assim: filho do homem, quando o meu povo vivia em Israel, deixou a terra impura com seus caminhos e pecados. Aos meus olhos, as ações do meu povo eram imundas, como a impureza menstrual de uma mulher. Entendendo que essa impureza aqui tem a ver com a definição da lei mosaica, do período menstrual da mulher. Então, aquela história que os trapos de imundícia era alguma coisa que era mais ou menos boa, cai por terra quando nós lemos esse texto. Então, fica muito claro para nós que o homem em si não pode produzir justiça. Quando eu digo, irmãos, nós precisamos ser justos, o que eu estou falando na prática? Que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus em nossa vida, para que pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, a gente não se afunde na injustiça, e a gente consiga praticar alguma coisa justa, não por nós mesmos, mas por meio de Cristo. Então, nós precisamos sempre da presença do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida de justos, mas isso só será possível com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ao contrário disso, tudo que fizermos será realmente trapo de imundície e nada mais.